Massa FM, essa música é do Thierry, Cabeça Branca. Muito bem, Companhia da Massa está no ar, sejam todos muito bem-vindos. Muito bom ter a sua participação. 11-3509-9290, nosso primeiro contato com Bruno Freitas participando com a gente. Ô Bruno, seja bem-vindo aqui ao Companhia da Massa. Tudo bem com você? Boa noite. Boa noite, Naldinho. Obrigado. Boa noite a todos os ouvintes. Prazer estar aqui novamente toda sexta-feira, batendo um papo aí sobre saúde emocional. E hoje com você, Naldinho. Prazer estar aqui contigo. Você sabe que alegria toda minha? A gente já fez várias passagens aí, quando eu estava no Minha Saudade a Você, para o Companhia da Massa com o Marcelo Batista. Então tive a oportunidade de encontrá-lo algumas vezes. Sempre é um prazer. E agora, fazendo esse programa junto com você, lembrando que a gente está para mais de 60 emissoras espalhadas pelo Brasil, Massa FM, e pelo facebook.com/Massa FM oficial. Eu vim elegante, não sei se o Bruno deu uma olhada aí, até para acompanhar, tudo nos trinques. Acompanhar a elegância de Bruno Freitas também, né? E aí, como foi a sua semana? Sua semana, tudo bem? Tranquilo, graças a Deus, trabalhando, atendendo. Sim, ótimo. E quais as maiores dúvidas, doutor? Vamos dizer assim. O que as pessoas procuram mais aí? O pessoal mais procura o meu trabalho em relação à depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade é o mal do século, é o mal dos tempos, né? É o que mais pega. E aí depois vem as outras, né? Como síndrome do pânico, medo de altura, medo de dirigir. Sim. Então é relativo, mas o campeão, infelizmente, vamos dizer assim, é aí a depressão. Tá certo. Atinge tanto adultos como crianças também, né? Exatamente. Crianças têm, sim, um grau aí de depressão, mas o que mais pega em relação às crianças é a questão da ansiedade, porque hoje, por conta do trabalho, né, os pais ficam empurrando coisas para crianças, atividades. Então, a criança vai para a escola de manhã cedinho e só volta no final da tarde e ali recebe um bombardeio de coisas, né, de atividades. E aí a criança vai ficando super ativa, e aí é onde nasce a ansiedade, e aí vem a depressão, enfim. Tá certo. E hoje nós vamos falar de traumas e bloqueios. É verdade, Bruno? Exato. Ótimo. Então, para você que está acompanhando a gente, se você tem alguma dúvida, algum questionamento, queira que o Bruno faça um esclarecimento a respeito desse assunto, você pode participar com a gente no 11-3509-9290. Lembrando, de preferência com um áudio bem objetivo, porque aí a gente coloca o maior número de pessoas no ar para estar tirando também as suas dúvidas. Certo, Bruno? Terapeuta. É isso aí. É terapeuta e hipnólogo, isso também? Isso, também. O meu carro-chefe é a hipnose. A hipnose. Então, a hipnose, esse é o meu carro-chefe. Mas dentro da hipnose, eu também trabalho com constelação familiar. Sim. Então, nas redes sociais, já deixo aí o convite pro pessoal que quer ir conhecer o meu trabalho, quer me seguir. Me encontra aí no Instagram como terapeuta Bruno Freitas, né? Mas, como eu falei, o carro-chefe é a hipnose, mas eu também entro aí em outras linhas terapêuticas, né? Como, por exemplo, espiritualidade. Então, algumas pessoas também me conhecem como terapeuta e espiritualista. Sem levantar bandeira de religião. Sim. Apenas trabalhando com a espiritualidade como um todo, conhecimento e tal. Mas o carro-chefe é aí a hipnose no trabalho terapêutico. Ótimo. Então, daqui a pouquinho as primeiras perguntas. Daqui a pouquinho eu volto com Bruno Freitas, né? No Companhia da Massa de hoje. Companhia da Massa. Massa FM, Companhia da Massa. Hoje recebendo o terapeuta espiritualista Bruno Freitas para bater um papo legal com a gente, liberando então o 11-3509-9290 para você mandar a sua pergunta, a sua dúvida. Hoje o tema traumas e bloqueios. Ô Bruno, você sabe, manda. Você sabe que eu morro de medo de montanha-russa.
Mas eu Eita! nem que me pague. Mas não vou mesmo. Nesses brinquedos, né, de altura, eu morro de medo. Eu fui dar uma volta uma vez. Mas você já foi? Então, não, só de ver, eu tenho um pavor. Eu fui uma vez numa montanha russa. Rapaz, mas o coração disparou de uma tal maneira. Falei, meu Deus do céu, parece que ia sair pela boca, não é? Aí eu falo, meu Deus, mas por quê? É um trauma, não é, o Bruno? E aí eu comecei a pensar no meu passado. E você sabe que uma vez eu fui num brinquedo, eu acho que muita gente conhece, mas é um brinquedo infantil no parque de diversões, chamado Minhocão. Eu me lembro, é o formato de uma minhoca, faz algumas subidas e descidas, não anda rápido, faz algumas curvas, mas eu me lembro que eu fui nesse minhocão. E aí, rapaz, eu fiquei com medo de cair. Eu não via a hora daquele brinquedo parar. Eu falei, caramba, será que isso fez com que ficasse esse trauma, de repente, esse tipo de brinquedo? Pode ser provavelmente um trauma, né, Bruno? De criança? Sim, com certeza. Todo bloqueio, né, vem de um trauma, né? Sim. Então, por exemplo, que nem você falou, hoje você não vai na montanha-russa, mas nem que te pague. Por quê? Porque existe uma causa, existe um motivo aí dentro de você. E com certeza está ligado, está linkado a esse momento desse brinquedo aí no minhocão, que por mais que para muitas pessoas vamos chamar de inofensivo, mas para você, naquele momento, não foi inofensivo. Provocou uma emoção em você. Entendi. E aí aquilo gerou um bloqueio. Então hoje, quando só de você ver, como você falou, você já começa a ter o coração querer sair pela boca. É verdade. Isso tem tratamento. Tem para tudo que é emocional, existe um tratamento, né? A hipnose, ela sempre vai trabalhar a saúde emocional da pessoa, seja por conta de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, traumas do passado, bloqueios. Então tudo que é emocional, tanto a hipnose como até mesmo a constelação familiar vai tratar isso, vai trabalhar isso para que a pessoa venha se libertar disso. Entendi. Bruno Freitas, agora me explique qual a diferença entre traumas, medo e as fobias. Qual que é a diferença? Então, vamos lá. O trauma é a situação, é a ação, que nem como você agora acabou de falar do seu caso. Então, o trauma, ele nasce em uma vivência, em uma situação. No seu caso, o brinquedo lá do minhocão. O minhocão. Em outros casos, nasce em outra situação, como, por exemplo, a pessoa pode vir a ter um bloqueio, onde esse bloqueio vai virar um medo, que pode virar uma fobia, mas vem de uma ação, e essa ação é no trauma. Então, por exemplo, pessoas que têm fobia de barata, ela só vai ter a fobia de barata por causa do trauma, e o trauma nasce na ação, né? Pessoas que têm problemas, por exemplo, de relacionamento sexual, por exemplo. Sim. Tem pessoas que têm problemas sérios de relacionamento sexual porque sofreram um abuso sexual na infância. Então, o trauma nasceu no ato, né? No ato do abuso que o trauma foi despertado. E aí, do trauma é que vem o bloqueio, e que daí vem o medo, e que vem a fobia. Então, é um passo a passo. Então, em primeiro lugar, muita gente pensa assim, eu tenho um bloqueio. Ok, esse bloqueio veio de um trauma. O bloqueio nunca existiu. O bloqueio só existe porque foi despertado numa ação, ou seja, no trauma, né? E aí vem essa diferença do medo para a fobia. O que é o medo? O medo é a pessoa, por exemplo, tem medo de altura, tem medo de viajar de avião. Sim. Mas assim mesmo ela vai. Né? Assim mesmo, tipo, ela tem que fazer uma viagem, ela mesmo tendo medo, ela vai e viaja de avião. Já a pessoa que tem fobia, ela nem pisa no aeroporto.
ela trava por completo. Certo. Né? Que nem, por exemplo, você. Hoje eu posso considerar que você, por conta do que você falou, eu posso dizer que você tem fobia de montanha-russa, porque você não vai. Seria diferente se você falasse, não, eu tenho medo, mas eu vou para acompanhar alguém, para ir junto com alguém. Então eu vou com medo, mas eu vou. Sim. Já a fobia não. Então a diferença do medo para a fobia é essa. O medo você faz com medo, mas faz. A fobia você não faz de jeito nenhum. Muito bem. Bruno Freitas com a gente. Agora eu fico pensando cá com os meus botões, o que é que um minhocão não faz na vida da gente, né? É verdade? O que é que um minhocão não faz na vida da gente? Pois é. Vamos lá, Bruno, a primeira pergunta. Bom dia, Rádio Massa. Bom dia, Naldinho. Bom dia. Se a sua madrugada está sem graça, sintonize a Rádio Massa. Boa, Ótimo gostei. Programa, meu irmão. Sou Valeu. seu fã, hein? Obrigado. Bruno Freitas, bom programa, meu irmão. Parabéns aí pelo sucesso, hein? Meu nome é Carlos Melo, sou jornalista. Estou aqui na Zona Oeste de São Paulo. Tem uma pergunta aí pro Dr. Bruno Freitas. Bruno Freitas, referente a bloqueios, etc e tal, você não acha que esse tema deveria ser mais aberto, inclusive com os médicos em geral? Hoje em dia você passa em determinadas áreas aí da medicina e eles não têm o costume de encaminhar uma pessoa que conhece realmente do assunto, que nem o senhor, né? Para poder tratar, para poder se cuidar. Eles vão logo prescrevendo remédio e remédio acima de remédio. A pessoa acaba ficando doida. O senhor não acha que os médicos deveriam ser mais precisos na orientação de procurar uma pessoa capacitada que nem o senhor? Muito obrigado a todos e minha rádio é Rádio Massa. Valeu, obrigado aí pela sua participação. Vamos lá, Bruno. Valeu. Obrigado pela participação. Então, eu concordo com você plenamente. Mas isso eu diria que, infelizmente, é uma questão até mesmo que cultural, né? Por quê? Hoje, uma pessoa, quando vai ao médico, o médico, infelizmente, principalmente se tratando do SUS, né? Infelizmente, a realidade é essa. A pessoa vai ao médico, o médico mal olha para a pessoa e já pergunta, qual é o teu problema? Aí a pessoa fala, eu tô com uma dor aqui, sem examinar profundamente, já vai lá e prescreve um remédio. Então, infelizmente, também até dá para entender um pouco essa questão do médico por conta da sua remuneração, mas enfim, é um problema que gera aí questões de política, questão de cultura, mas sim, deveria se ter mais atenção para o lado da saúde emocional. Muitos problemas de saúde seriam evitados se os médicos prestassem mais atenção na saúde emocional da pessoa. Um exemplo que eu dou, que muita gente ainda não sabe, né? Por exemplo, diabetes. A gente sabe que diabetes precisa ter um cuidado, precisa ter um acompanhamento, mas não vou aqui, obviamente, generalizar, mas grande parte da diabetes vem do lado emocional, tá? Outro exemplo, olha só o nome da doença, gastrite nervosa. Sim. O nome já diz, é um problema emocional. Gastrite nervosa, vem do sistema nervoso, vem do estresse. Então, sim, eu concordo plenamente, os médicos, mas assim, tem médicos que sim, que dão atenção e até falam, olha, procure uma terapia, até prescrevem um remédio por conta do efeito, né, daquele problema, mas eles também dão um encaminhamento para um psicólogo, um psiquiatra, até mesmo um terapeuta. Não dá pra gente generalizar, não. Muito bem. Hoje recebendo no Companhia da Massa, Bruno Freitas. Você acompanha pela Massa FM e também no facebook.com/Massa FM oficial. Ô Bruno, uma pergunta. O medo em determinado momento, ele é saudável? Sim, com certeza. Com certeza. Por exemplo, onde o medo ele se torna algo positivo, né? Eu não diria nem que é um medo, e sim o fato de você se preservar. Então, um exemplo bem básico, atravessar a rua. Você não vai atravessar a rua sem olhar para os lados. Certo. Então, existe sim
existe sim o medo positivo. Positivo. Então, esse medo positivo também gera um bloqueio, como, por exemplo, como eu acabei de citar, atravessar a rua. Quando você tem a intenção de atravessar a rua, vem o bloqueio que faz você parar e olhar para os lados. Sim. E aí você vendo que não vem nada, que está livre, aí você atravessa a rua, porque você obviamente está preservando a sua vida. Certo. Então sim, existem os medos positivos e os bloqueios positivos também. Muito bem. Companhia da Massa, tem mais pergunta. Fala, Naldinho, E aí? tudo bom, meu queridão? Aqui é Tudo Ricardo bom. Zona Leste em QAP, tudo bom? Ô, Ricardo, tudo bom? E bom dia, né, pra nós aí, bom dia, Pra Bruno. todos nós. Tudo bem? Ô, Bruno, eu queria que você me tirasse uma dúvida, né? Não é nem tanto uma dúvida, é mais ter certeza mesmo em questão. A minha mãe, há 20 anos atrás, ela teve um derrame cerebral. Há 25 anos atrás. E o dela foi aquele bem grave, né? Os médicos estavam pensando em cirurgia e tudo para retirar o coágulo, né? Que se formou no cérebro dela, mas graças a Deus não houve necessidade. Só que isso acarretou um grande problema. O temperamento dela mudou completamente. Antigamente, eu e ela posso considerar, nós éramos os melhores amigos. Hoje em dia me faz muita falta isso daí, porque hoje em dia parece que até raiva de mim ela tem. Isso é normal depois do trauma que ela teve, esse problema do derrame? Você pode me informar, por gentileza, se isso é normal? Deve ter mexido em alguma área do cérebro, não sei. Você pode estar passando isso aí pra gente, meu queridão? Muito obrigado. Ótimo. Aqui, Ricardo Zona Leste em QAP. Forte abraço aí pra ambos aí. E Valeu. nossa rádio é massa na madruga, meiegues, e bom final de semana pra todos. Tá Em certo. QAP. Valeu. Ricardo, a gente que agradece a sua participação. Vamos lá, Bruno. Valeu, Ricardo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua pergunta. A gente costuma falar em off, tanto agora com o Naldinho como com o Batista, que é bom as perguntas porque tira a dúvida de muita gente. Sim, verdade. Então, sim, né? Então, no caso da sua mãe, querido, sim, com certeza essa mudança abrupta, essa mudança, assim, que nem a gente popularmente fala, né? A mudança da água para o vinho aconteceu sim por conta desse derrame, né? Com certeza mexeu ali numa área do cérebro que passou a despertar essas emoções negativas da sua mãe. O que eu aconselho você a fazer? Com calma, tá? Sem aquela coisa de querer obrigar ela, mas chegue nela e converse com ela e faça ela se lembrar daqueles tempos bons que você tinha com ela, de quando vocês conversavam e tal, porque daí o que você vai estar fazendo no inconsciente dela? Você vai estar jogando, vamos dizer assim, uma vibração, uma sementinha no cérebro dela, fazendo a lembrança de se despertar, e aí você vai cobrindo o sentimento, vamos dizer, negativo com o positivo. Mas isso, presta atenção, você tem que fazer de uma maneira calma e delicada. Não queira fazer a sua mãe se lembrar de algo. Não, você tem que se lembrar. E por mais que ela diga assim, não, eu não me lembro disso, nunca, jamais fale assim, como você não se lembra? Não cobre, não cobre. Conte para ela como se fosse uma história. Ó, a senhora lembra daquele tempo em que a gente fez isso, que viajamos para tal lugar, que fizemos isso, fizemos aquilo outro. Então, aos poucos você vai trazendo uma lembrança positiva para ela e aí ela vai trocando os sentimentos do negativo para o positivo. Muito bem. Com calma, com naturalidade, sem pressão, porque se pressionar se torna mais negativo, né? É verdade. Exatamente. Olha, hoje recebendo o Bruno Freitas, nós estamos falando de traumas e bloqueios. Você pode mandar sua pergunta 11-3509-9290. Bom dia, Naldinho. Bom dia, Bruno. Bom dia, galera da massa. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta aí pro Bruno. Há uns 4 anos atrás, eu sofri um assalto e eu levei um tiro na cabeça. Tem uma bala no pescoço até hoje. Graças a Deus eu não tive nenhuma sequela, a não ser psicológica. Depois disso aí, eu fiquei com muito problema de ansiedade, muita falta de autoestima para tomar a decisão. Às vezes eu sofro muito
por causa de decisões que eu preciso tomar e eu não consigo tomar, para não prejudicar ninguém, acabo eu me prejudicando. Faço tratamento com psiquiatra, tomo remédio, mas eu não vejo melhora, entendeu? Já tem 4 anos que eu não vejo melhora. Eu queria saber dele aí, o que eu posso estar fazendo para tá melhorando isso aí, para eu poder tomar as decisões na minha vida, esse tipo de coisa assim. Bom dia, galera da massa. Aqui é o Vitor de São Paulo. Valeu, Vitor. Obrigado pela sua participação também aqui no Companhia da Massa. Vitor, vamos lá, doutor. Vitor, obrigado pela sua participação, e você é o exemplo vivo daquilo que eu acabei de falar aqui no início do programa, né? Que é o quê? O evento que causa o trauma, que gera o bloqueio. Então, você é o exemplo vivo. Você mesmo acabou de dizer, você sofreu um assalto, onde nesse assalto você levou um tiro. Então, essa ação é o trauma. O bloqueio é o que você está vivendo hoje. Você quer tomar uma decisão, mas tem medo. Você quer fazer algo, mas tem medo. Você hoje se sente um homem inseguro. E essa insegurança pode gerar sentimentos mais complicados, como incapacidade e por aí vai. O que você precisa fazer? Ter ido ao psiquiatra foi uma ótima atitude, tá? Mas o que pelo amor de Deus, não vamos entender mal, tá? Sim. Só vou explicar aqui rapidamente a diferença do meu trabalho para um trabalho de um psicólogo do psiquiatra. Sim. Então, o psicólogo, o psiquiatra, ele vai tratar o problema, como o do Vitor, como o médico fez, ou seja, receitando um remédio. Só que o remédio, o que ele vai fazer? Ele vai maquiar o problema, mas ele não vai tratar o problema. Então, ele precisa procurar o quê? Uma outra terapia, que no caso, aí agora, eu vou meio que puxar a sardinha pro meu lado. Tá certo. Que é o quê? Né? A hipnose, ela vai tratar a causa desse problema e sem medicamento. Então, no emocional dele, a gente vai fazer aquilo que nós chamamos de ressignificação. Então, vai fazer ele olhar para aquele problema de uma outra forma, de um outro jeito, e aí ele vai conseguir superar aquilo. Sim. E aí sim, ele vai conseguir tomar as decisões dele de cabeça tranquila, com calma, sem medo, e tendo a certeza de que aquilo que ele quer fazer, ele consegue, ele pode fazer. Muito bem. É isso. Bruno Freitas respondendo a sua pergunta, o seu questionamento, a sua dúvida, traumas e bloqueios. Quais são os tipos de traumas psicológicos mais comuns, doutor? Vixe, olha, são muitos, viu? Os traumas que eu mais tratei foi, alguns até parecem bobo, né? Traumas por conta de barata. Barata. Eu tive uma paciente em que ela tinha síndrome do pânico, ela não saía de casa, ela só saía de casa acompanhada do marido ou do filho, onde a causa dessa síndrome do pânico era a barata. Que coisa. Então, no caso dela, o evento que causou o trauma foi o quê? Quando ela era criança, brincando com os primos, um dos primos pegou uma barata e colocou dentro da camisa dela. E ela sentiu a baratinha andando pelas costas dela. Ali foi o evento do trauma. Por conta daquela brincadeira, o inconsciente dela absorveu o trauma, esse trauma virou um bloqueio e que virou uma síndrome do pânico. Entendi. E quando ela já estava na fase adulta, essa síndrome do pânico não deixava ela sair de casa sozinha, porque de tanta fobia que ela tinha por conta da barata. Impressionante, hein? Eu conheço uma pessoa que morre de medo de lagartixa, mas não pode ver que sai correndo. Então, aí existe um trauma que gera esse gatilho que essa pessoa fica apavorada quando vê uma lagartixa. Olha que coisa. Então, além da barata, no seu currículo também, Bruno Freitas,
pode colocar aí o minhocão, que eu vou entrar em contato com você pra você tirar esse trauma do minhocão. Tá certo. Daqui a pouquinho tem mais Bruno Freitas. Massa. Massa FM, Companhia da Massa. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje recebendo Bruno Freitas, terapeuta, para bater um papo com a gente, respondendo a sua pergunta. Quero aproveitar aqui para agradecer, não é? Todo mundo que manda mensagem, todo mundo que manda pergunta. Olha, tá muito legal, muito gostoso o programa. Agradecendo todo mundo, e o Bruno tá aqui à sua inteira disposição. Meu querido Bruno, para seguir você, fala pra gente aí o seu Insta. Meu Instagram, não Sim. só o Instagram, mas Isso. meu Facebook também. Vamos lá. Meu canal no YouTube, para quem quiser conhecer o meu trabalho, Sim. é Terapeuta Bruno Freitas. Certo. Terapeuta Bruno Freitas, tanto para Instagram, Facebook, Certo. YouTube, Terapeuta Bruno Freitas, tudo junto. Então, nas redes sociais, você vai seguir aí o Bruno Freitas. Muito bem. Isso. Ô Bruno, preparado aí para mais perguntas? Bora lá. Vamos lá. Boa noite pra todos. Boa noite. Vamos lá. Rapaz, eu acho que é uma trava, acho que eu moro no Rio Grande do Sul. Meu nome é Alexandre. Sim, Moro em Alexandre. Canoas. E eu não consigo dançar. A minha esposa gosta de ir na CPG, sabe? E parece que tá todo mundo me olhando. Mas eu não levanto a cadeira a noite toda. Que coisa. E não vai. Até sugeriram fazer aqueles cursos de fandango. Certo. Também parece que tá todo mundo olhando, sabe? O bagulho não deslancha, não tem jeito. Parece que tá trancado mesmo. Então, Bruno, olha só, vai num baile, a patroa quer dançar, não é? Quer dar aquela chacoalhada legal, só que ele trava na cadeira. E aí, Bruno? Não sai do... Bom, pela minha experiência, né, o que eu diria? Aliás, o que eu vou dizer, né? Ele tem um trauma que está ligado na infância. Então existe alguma coisa aí, algum gatilho nele, em que talvez esse gatilho tenha sido posto pelos pais, pelo pai ou pela mãe, alguma coisa que gerou nele o sentimento de que não se expor. Então, sabe aquela coisa daquela educação da minha geração, onde o pai ou então a avó pegava e falava, olha, quando tiver adulto, não se meta, sai daqui, vai lá fora e tal. Então, uma educação muito rígida, com certeza, provoca bloqueios, como no caso dele. Hoje ele não consegue dançar com a esposa, porque Sim. nele gera um sentimento de exposição. Então, em algum lugar da vida dele, gerou esse gatilho para ele não se expor. Resta saber onde exatamente, né? Mas através da terapia é possível descobrir isso, é possível tratar isso, onde ele vai se sentir livre para daí sim ir para uma escola de dança, aprender a dançar e se divertir, curtir a vida com a esposa, dançando aí pelos bailões desse Sim. país. É verdade, porque chacoalhar o esqueleto é bom demais. É gostoso. Bom demais. Ô Bruno, o que você pode falar sobre bloqueios na vida amorosa? Vixe, são muitos, viu? É verdade. Eu vou aqui citar, eu vou citar aqui rapidamente alguns. Vamos tá? lá. Eu tive um paciente em que, do nada, ele começou a ter impotência sexual. Do nada não, Sério? né? Ele passou a literalmente broxar. Ele não conseguia ter relação sexual com ninguém. Por quê? Uma certa vez, ele estava com uma namorada, Sim. estava em uma balada, em um bailão, e ele Sim. resolveu misturar as bebidas. E aí, a namorada ficou de fogo, e na hora do vamos ver, por conta dele ter misturado as bebidas na noite, ele não conseguiu dar o ar da graça dele, né? Com entendi. isso, a namorada, exatamente, com isso a namorada destruiu a moral dele. Chamou ele de broxa, falou que ele não era homem, falou que ele não prestava pra nada, enfim, acabou com a autoestima dele. Depois desse episódio, ele não conseguiu ter mais relação sexual. Ou seja,
O ato do trauma foi quando a namorada humilhou ele. E aí ele terminou, foi para um outro relacionamento. Nesse outro relacionamento, ele também falhava, também tinha impotência, mas era uma namorada um pouquinho mais calma, mais compreensiva. Inclusive, foi ela que falou, olha, vá fazer uma terapia, porque não é uma questão de fisiologia, não é físico, é emocional. E aí, através da força da namorada dele, ele foi, me conheceu, trabalhamos e hoje ele tá aí. E também teve um outro caso de uma moça já, de uma mulher que é o famoso dedo podre. Ela só se envolvia com cafajeste. Eita, Por quê? nós. Ela queria ter um relacionamento sadio, queria ter um relacionamento amoroso bacana, mas só se envolvia com aproveitador. Era gente que se aproximava dela para arrancar dinheiro dela, para pagar as dívidas e depois dava um pé na bunda dela. Por quê? Porque ela teve um evento traumático onde ela foi enganada e, por conta disso, aí entra outras questões, mas existe aí aquilo que a gente chama de frequência energética, onde aí ela passava a se envolver só com esse tipo de homem. Então, quanto mais ela falava, eu não quero me envolver com esse tipo de homem, mais ela se envolvia. E por que eu não quero? O não pro inconsciente, ele não existe. Então, quando a pessoa fala uma coisa que eu não quero, o inconsciente entende como ela quer. Então, se ela fala, por exemplo, eu não quero ficar doente, o inconsciente dela vai trabalhar para que ela fique doente, porque o inconsciente não reconhece a palavra não. Então, tudo que ela fala, que nem, por exemplo, essa moça, quando ela falava, eu não quero me envolver com cafajeste, era justamente com esse tipo de pessoa que ela se envolvia. Então, teve que fazer todo um trabalho de, vamos chamar de desobsessão mental e emocional para ressignificar esse evento que ela passou, para daí sim ela passar a ter uma saúde na vida sentimental dela de qualidade. Muito bem. Então, existem muitos eventos traumáticos e bloqueios na vida sentimental. Esse só foi um breve exemplo que eu dei, mas eu tenho aí de vários casos. Meu Deus. Muito bem, muito bem. Companhia da Massa, hoje o tema traumas e bloqueios. O Bruno Freitas respondendo aqui as perguntas. Bom dia, doutor Bruno. Aqui é o Sidney de Santo André. Doutor Bruno, na hipnose, é verdade que a gente pode voltar no passado? Meu muito obrigado e um bom dia para o senhor. E aí, Bruno, volta ou não volta? Volta. Inclusive, eu vou dar aqui 2 exemplos, tá? Tanto para as pessoas que acreditam mas enfim, vamos lá. Existe aquilo que nós chamamos de regressão, né? Às vezes as pessoas fazem uma ideia da regressão, inclusive quando vêm trabalhar comigo, as pessoas logo perguntam assim, mas você faz regressão de vidas passadas? Regressão de vida passada é uma outra coisa que também serve como terapia, mas não é o meu foco. Apesar que eu também faço, mas eu faço com um foco para a saúde emocional daquela pessoa. Mas o que é regressão? Então, por exemplo, Naldinho, se eu chegar para você agora e perguntar, Naldinho, o que você tomou no seu café da manhã hoje? Isso já é uma regressão. Porque você vai parar e você vai lembrar. Eu estava em casa, acordei e eu tomei uma xícara de café com leite e um pão com manteiga e uma fatia de queijo. Isso já é uma regressão. Só que na terapia nós aprofundamos essa regressão justamente para encontrar a causa de um problema que seja um bloqueio, que seja um trauma, que seja um medo, uma fobia, que seja uma depressão. Por quê? Porque, como eu falei e repito, a hipnose, pelo menos no meu caso, a gente vai trabalhar, mais importante do que o problema é a causa desse problema. E para encontrar a causa desse problema, nós encontramos através da regressão. Então, sim, através da hipnose é possível, sim, ir lá atrás, na adolescência, na infância, até mesmo na vida intrauterina, que inclusive eu já tive algumas experiências. Uma delas eu não me canso de dizer aqui na rádio, que foi o caso de uma menina que tinha fobia de água. O trauma que ela sofreu foi um trauma na vida intrauterina. O que é vida intrauterina? Foi quando ela estava ainda na barriga da mãe dela.
Sim. Então, até isso a regressão consegue alcançar, que é a vida intrauterina, o que aconteceu no momento da gestação. Então, é possível sim. Sensacional. Muito bom. Companhia da Massa, você participando com a gente, 11-3509-9290 e mandando a sua pergunta para Bruno Freitas. Boa noite. Boa eu noite. sou a Claudete. Bruno, eu quero saber o seguinte, eu não posso me assustar, às vezes se eu tô de costa para a porta, chega alguém, eu levo aquele susto. E o meu coração fica agitado, fica assim, tipo, no peito. Parece que fica assim uma coisa trancada. Sim. Sabe? Aí me dá falta de ar. E no mesmo instante já dói a coluna. Eu quero saber se é dos nervos. O médico já me deu fluoxetina, me deu para dormir também. Outro problema, que eu não tô dormindo, da noite eu fico até de manhã, 10h30 acordada. Eu só durmo durante o dia, eu tomo Rivotril, mas não tá adiantando nada. Eu queria, assim, um calmante para os nervos. Mas o médico, como eu não tenho um plano de saúde, eu consulto pelo INSS. Mas eles só dão isso, é Rivotril e fluoxetina. Uhum. Então eu queria saber se esse meu problema é de nervos. Porque se uma pessoa assim fala comigo e não concorda comigo, eu já começo a falar alto. Se fosse por nada, eu já tô brigando e eu não sei o que eu faço quando eu fico nervosa. Sim. Se tiver um pau assim, eu taco na cabeça da pessoa. Eita, calma. Isso tá me fazendo muito mal. Calma. Eu queria saber o que tá acontecendo comigo. Se eu tenho problema de nervos, mas eu queria um remédio para os nervos, eu devo pedir pro médico. Tá bom, minha querida. Obrigado aí pela sua participação, viu? Claudete, né? Bom, querida, eu posso te dizer que você está sob um efeito de estresse muito grande, tá? O estresse começa no emocional. E sim, o acúmulo de estresse, ele vai gerar um efeito no seu corpo físico, né? Eu tenho caso de pessoas que quando tem um pico de estresse, chega a desmaiar. Então, o que eu vou aconselhar você, tá? Converse com um psicólogo, com um psiquiatra, tenta através do INSS para você explicar o que está acontecendo e até mesmo dizer o que você acabou de dizer aqui na rádio, que os remédios que você está tomando não está causando o efeito que você gostaria de causar, tá? Mas o teu problema, no meu ponto de vista até agora, é estresse excessivo. Tá? Eu não posso te indicar nenhum medicamento, nenhum remédio, pelo simples fato de que eu não sou médico, eu sou terapeuta. E como terapeuta, eu não posso indicar e muito menos suspender qualquer remédio. Então, no seu caso, eu nem vou falar para você, olha, não tome mais remédio. Eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer é te indicar para que você procure um outro médico no INSS, mas que seja referente ao lado da psicologia, que nem o psiquiatra, e aí sim ele vai poder te ajudar. Mas além disso, se você puder também procurar um terapeuta, tá? Mas aí já entra numa questão de que a hipnose hoje, a maioria dos hipnoterapeutas, eles não trabalham pelo INSS ou pelo SUS, é tudo no particular. Se você tiver condições, busque ajuda. Muito bem. Olha, tem um ouvinte aqui, a Eli Barbosa. Ela falou que morre de medo de rato. É alguma coisa lá no passado, alguma treta com rádio aí. Alguma coisa. E às vezes, por incrível que pareça, isso já aconteceu comigo. Eu tive uma paciente que tinha um medo de rato. Certo. E eu perguntei o que aconteceu. Resumo, a causa do trauma, o evento causador, não foi algo físico ou então ao vivo e a cores. Foi através de um filme que ela assistiu. No filme, uma cena causou o trauma e aí ficou aquilo gravado na mente dela. Então ela não podia ver rato nem na TV, que dirá pessoalmente que ela já tinha
um ataque. Já pensou, hein? Agora, Bruno, eu sou completamente, eu vou me declarar aqui, eu sou completamente apaixonado pelo Ratinho. O Ratinho, não tenho medo nenhum, né? Amo o Ratinho, né? Ai, adoro o Ratinho, viu? Vamos lá que tem mais uma pergunta. Vamos um momento puxar saco aqui, isso é importante. Vamos lá que tem mais um recadinho. Falar com o Bruno, perguntar pro Bruno Freitas Ô, Brunão, eu tenho muito medo de muita água, piscina, rio, açude. Eu só entro na piscina se der pé e fico ali em pé, não nado não, só fico ali moiando no corpo, mas se der pé. E minha mãe falou que quando eu era bem pequeno, em casa um amigo do meu irmão me segurou na piscininha daquelas de plástico de ponta cabeça, com a cabeça dentro d'água. Isso seria um trauma da infância? Logo pela manhã meus ovos. Muito bem, quem mandou essa pergunta foi o Leandro. Bruno. Leandro, tá aí, você fez a pergunta, mas você mesmo se deu a resposta. Com certeza, a causa desse trauma foi esse evento aí de quando você era criança. Com certeza. E assim, algo importante para deixar aqui claro para todos que estão nos ouvindo aí, é que um trauma, não importa se foi na infância, se você não tratar isso, se você não trabalhar isso, você vai carregar esse bloqueio para o resto da vida. A prova viva que eu tenho aqui para te dar é esse ouvinte que acabou de participar. Ele sofreu um trauma na infância, mas hoje, ele sendo adulto, ele tem medo de nadar. Algo que para muita gente é algo simples, é estilo de vida, é saúde, é esporte, mas ele não consegue por conta desse trauma que passou na infância. Então, gente, preste atenção. Não vem essa história de que, com o tempo passa, o tempo resolve tudo. Não resolve, não. Até porque, para a mente inconsciente, o tempo não existe. E por que eu falo, da mente inconsciente? Eu costumo dizer o seguinte: nós somos dois seres dentro de um corpo. Um ser é o ser consciente, que é esse estado que nós estamos aqui agora, Sim. E o outro ser é o inconsciente, que é o que comanda, o que manda na nossa vida. Como, por exemplo, eu vou usar o exemplo desse ouvinte que acabou de participar. Ele tem a consciência do trauma, mas o inconsciente dele bloqueia ele, não deixando ele aproveitar uma natação e tal e tudo mais. Ele só entra na piscina que dá pé. Ou seja, se for convidar ele para nadar, para dar um mergulho, nem pensar. Então tá aí a prova de que o tempo não resolve. Quem resolve é você, através do seu conhecimento, da sua força de vontade, trabalhar essa questão através de uma terapia. Aí sim, você consegue resolver. Muito bem, agradecendo você que acompanha o Companhia da Massa, pela Massa FM espalhada pelo Brasil e também ao vivo no facebook.com/Massa FM oficial. Ô Bruno, como identificar um bloqueio? Muito simples, muito simples. Você consegue identificar um bloqueio quando você percebe uma certa dificuldade de fazer algo, tá? Como, por exemplo, qualquer coisa que você sente uma certa dificuldade de realizar, de fazer. E aí você começa a fazer o famoso empurrar com a barriga. Tá? Eu deixo para amanhã, depois eu faço, e depois eu faço. Só que o depois nunca chega, e quando você vai ver, passou o tempo e aí você está acumulado de estresse porque você não fez aquilo que devia ter feito. Sim. Então, você identifica um bloqueio com isso. Tipo, a falta de vontade de fazer algo. Você procura se enganar, né? Então você fica dando as costas, como eu falei, você vai querendo deixar para depois, você não encara a coisa de frente. Então é aí que você percebe que existe um bloqueio referente àquilo. Ótimo. Olha, participe você também, mande aí a sua pergunta. Hoje a gente está falando de traumas e bloqueios e é claro que você pode seguir também o Bruno Freitas nas redes sociais. Passa pra gente aí, Bruno. Minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Terapeuta Bruno Freitas, tudo junto.
Só bem. procura lá, terapeuta Bruno Freitas. Olha, daqui a pouquinho tem mais, hein? Participe você também, 11-3509-9290. Companhia da Massa. Massa FM, a minha rádio é massa. Israel e Rodolfo, Jorge Mateus, marca evidente. Esse é o nosso Companhia da Massa. E você participando com a gente, bom demais. Muito obrigado aí pela sua participação no 11-3509-9290. Hoje recebendo o terapeuta espiritualista, o Bruno Freitas, respondendo a sua pergunta. Ô Bruno, eu vou fazer o seguinte, como nós temos muitas participações, eu vou aproveitar e colocar mais uma pergunta agora, antes do intervalo comercial. Pode ser? Vamos lá? Pode, bora lá. Rádio é massa. Bom dia, Bruno. Bom dia, Ronaldinho. Escuta, eu gostaria que vocês me tirassem uma dúvida. Por exemplo, assim, ó, a minha mulher tem medo de altura, certo? Ela não vai na roda gigante, tem medo. Porém, eu tenho medo de altura e vou na roda gigante. Tem alguma explicação para isso? E a minha rádio é massa. Aqui Valeu. é o Luciano Porteiro de Itajaí. Eu não durmo, eu vigio. Tá bom. Boa noite. Valeu. Valeu. Bem, a diferença é a seguinte: você tem medo de altura, né? A sua esposa tem fobia de altura. Ah, sim. A explicação tá nessa. Você tem medo, mas você vai na roda gigante. Você tem medo, mas você aproveita esse momento. Você vai lá pela curiosidade ou até mesmo pela emoção de andar na roda gigante. Já a sua esposa não. Já a sua esposa, só de ter a ideia de entrar ali na cabine da roda gigante, ela já começa a ter uma taquicardia, já começa a suar, já pode começar até mesmo a ter um certo tremor, começa a tremer, porque tanto o medo quanto a fobia, quando diante de uma situação, ela vai provocar um efeito físico. Então, eu já vi pessoas diante de uma situação, tanto por medo quanto por fobia, ter tremores, suar frio, e já, como eu comentei, teve casos que a pessoa chegou a desmaiar. Mas a explicação é essa: você tem medo, a sua esposa tem fobia de altura. Muito bem. Bruno Freitas com a gente. O Bruno, chegou aqui uma pergunta pra mim. Você acredita? Vamos olha! Ronaldinho, escutei tua história do minhocão e fiquei preocupado com você, cara. Não é possível, Bruno. Não é possível. Vamos lá, fala. Olha como são as coisas. Vamos lá. Esse trauma teu aí. Você ficou com um trauma a hora que o minhocão subiu? Ou a hora que você sentou no minhocão, você já ficou com trauma? Tá bom. Como é que foi? Ronaldinho, de manhã meus ovos. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou responder agora que eu tô com um convidado especial. Depois das 2 você vai ver. Eu vou te responder. Deixa você comigo. Nós vamos conversar. Ô Bruno, eu vou para um rápido intervalo comercial, a gente já volta, beleza? Beleza. Daqui a pouquinho tem mais. Daqui a pouco tem muito mais música. E só música massa. Massa FM. Massa FM, Companhia da Massa com o Daniel. Adoro amar você. Esse é o nosso Companhia da Massa. Para você participar, 11-3509-9290. Hoje recebendo Bruno Freitas, batendo um papo com a gente, é o nosso convidado especial, respondendo a sua pergunta, terapeuta, espiritualista, e você mandando aqui o seu questionamento, a sua dúvida, pode participar com a gente. 11-3509-9290. Lembrando, você que curte a gente na Massa FM, mais de 60 emissoras espalhadas pelo Brasil e também no facebook.com/Massa FM Oficial. Ô, meu querido Bruno, nós temos aqui mais perguntas, todo mundo participando com a gente. Vamos lá, primeira pergunta desse bloco. Olá, Ronaldinho, olá, doutor Bruno Freitas, tudo bem? Tudo bom? Bom dia a todos. Gostaria de saber um problema que eu tenho, eu não sei se é medo ou é ansiedade, um pouco é medo também, tudo junto, entendeu? Um exemplo, doutor, que eu posso dizer, eu estou na experiência do emprego, né? Comecei há um mês já. Estou nos 3 meses de experiência e eu tenho muito medo de perder o emprego. Às vezes, doutor, eu fico imaginando coisas que não tem.
fico imaginando, sim, sabe, alguém querendo fazer alguma coisa para me derrubar, sabe? Eu fico, assim, parece que eu não parece que sou incapaz daquilo que estou fazendo, entendeu? Até minha mãe mesma falou para mim que é para me parar com isso, é para mim ficar tranquilo, me controlar com tudo. E eu fico, sim, sabe, ansioso demais. Fico, quando vou fazer algo para fazer algo, assim, eu preciso terminar quanto mais rápido possível. Sim. É aquele medo, aquela ansiedade, aquela loucura, sabe? Não consigo me controlar, entendeu? Queria saber do senhor, se o senhor pode me responder isso para mim. Beleza? Um abraço, boa noite a todos. Minha rádio é massa. Tá certo. Boa noite. Faltou o nome, mas a gente agradece aí a participação, né, Bruno? É isso aí. Mas, Gri, obrigado pela sua participação e pela sua pergunta. O que acontece é o seguinte, eu não posso afirmar exatamente o que aconteceu sem que você passe por uma consulta, uma avaliação, né? Mas o que eu posso te dizer é que, com certeza, existe aí um evento trauma, que é o causador do que você está passando hoje. Pode ser que lá na sua infância você foi uma criança muito cobrado, te cobravam muito em relação a fazeres de casa, ajudar em casa, na escola, ou algum outro evento causador, onde isso hoje provoca essa situação em você, tá? Qual é o problema disso? Né? Que nem a sua mãe fala, não pensa nisso, para com isso. Não é bem assim, não é bem assim. É preciso, sim, você buscar ajuda, você buscar uma terapia para você resolver essa questão. Porque, como eu falei no bloco anterior, as pessoas têm o engano de que ter aquela ideia de que o tempo vai resolver. Não, o tempo não resolve. Pelo contrário, o tempo agrava mais isso daí. E você é a prova viva disso. Você acabou de dizer que quanto mais o tempo passa, mais essa situação de ansiedade e de medo fica maior em você. Tá? Então, o que acontece? Você precisa trabalhar isso, tá? E outra coisa, enquanto você não trabalhar essa questão, como eu acabei de falar e repito, essa sensação negativa em você vai ficar cada vez maior, vai ficar cada vez mais forte. E é aí que está o problema, porque daí sim, todo o teu medo vai se tornar realidade. Ou seja, o medo de perder o emprego, o medo de não conseguir fazer, o medo vai te dominar e aí sim vai fazer você fazer aquilo que você não quer, ou seja, não vai deixar você fazer, tá? Então, busque ajuda, você pode, você consegue, basta você encarar essa questão de frente, mas através da ajuda de um profissional. Muito bem, Bruno. A maioria dos bloqueios são traumas que aconteceram na infância ou na vida adulta, o Bruno? A maioria aconteceu na infância. Sim. A maioria dos bloqueios são traumas que foram plantados no inconsciente da pessoa na infância, né? Como a gente até chegou a comentar aí, existe traumas que foram plantados na vida de uma pessoa. Sim. Em que a pessoa nem percebe, porque foi algo que aconteceu lá na infância, como por exemplo esse ouvinte, onde eu desconfio que todo esse medo, essa ansiedade, esse pavor é algo que aconteceu com ele lá na infância, tá? Então, a maioria dos pacientes que eu trabalho, sempre quando tem um trauma, um bloqueio muito forte, na hora da regressão ou até mesmo na hora da consulta, da avaliação, já aparece ali um evento causador na infância. Geralmente, os bloqueios na fase adulta, sim, aí volta aquele caso que envolve o coração, que daí é a vida sentimental. Vida sentimental. É a pessoa, geralmente nesse caso, acontece mais com as mulheres. É aquela mulher que tem um bloqueio muito forte, sim, onde até ela diz que não quer mais saber de relacionamento, não quer mais saber de beijar na boca, de namorar, não quer mais saber de nada. Por quê?
porque houve um trauma na vida sentimental dela, então ela se fecha por conta desse bloqueio, que na realidade nada mais é do que o medo de se machucar novamente. Entendi. Muito bem. Bruno Freitas com a gente respondendo aqui as perguntas. Boa noite. Eu vou me identificar como Maria porque não quero expor meu problema publicamente. Tudo bem, meu anjo. Então, eu quando era adolescente, eu sofri uma tentativa de abuso sexual. E de lá pra cá, eu até fui casada 17 anos, mas eu não suportava que meu marido tocasse no meu corpo. Então a gente conseguiu viver esses anos todos porque ele era muito apaixonado por mim. E então, por isso mesmo que ele suportou tudo que ele passou comigo, né? Sim. Então, depois que acabou o casamento, eu nunca mais consegui me relacionar com ninguém, porque quando a coisa vai ficando séria, que vai partir para casamento, ou um namoro que eu vou vendo que vai ficando sério, que vai partir para o sexo, eu caio fora. Porque eu não suporto pensar na possibilidade de um homem tocar no meu corpo. Sim. Eu até sou uma mulher que chama muita atenção, mas não quero ter relacionamento com ninguém, eu não consigo. Então eu acho que é algum bloqueio que ficou na minha mente. Obrigada e uma boa noite. Tá certo, Maria. Obrigado aí por participar. Maria. Interessante, né, Bruno? Bom, é engraçado porque ela, hoje eu tô muito falando a prova viva, e ela tá aí. É a Maria, né, que é um nome fictício, por conta que ela não quis se expor, mas ela é a prova viva daquilo que eu acabei de falar, né, em relação aos bloqueios por conta do coração. Só que ela já é um caso bem antigo, né, por conta do que ela falou ali. Foi um trauma que ela passou na infância, tentativa de estupro, mas por conta desse trauma que ela passou lá na infância, hoje ela tem um bloqueio na vida sexual. Ela não consegue se relacionar com ninguém, porque no inconsciente dela está ali plantado aquele trauma que ela vivenciou. No caso, Maria, acredito que você ainda esteja me ouvindo aqui, eu aconselho você a procurar ajuda profissional para trabalhar esse trauma. Sim. Porque sexo é vida, né? O corpo necessita de sexo, assim como o corpo também precisa de comida, precisa de água, então é qualidade de vida, a não ser que você se tornou uma mulher assexuada. Que o que é uma pessoa assexuada? É uma pessoa que literalmente não gosta de sexo e não quer saber de sexo, mas aí isso é uma opção de vida, coisa que eu não acredito que seja o que ela está vivendo. Eu acredito que ela não consegue ter relação sexual por conta do trauma. Por isso eu indico que você procure ajuda, para que você venha ter vida, para que você viva, tá certo? Olha, para você que está chegando agora, a Companhia da Massa, hoje recebendo Bruno Freitas, respondendo aqui as perguntas dos nossos ouvintes. E tem mais uma. Vou falar o meu problema. Vamos lá. Eu não consigo dirigir. Não consigo. Só de falarem, Elis, você vai dirigindo hoje, me dá uns 10 tipos de dor de estômago, de barriga e tal, e náusea, eu passo mal, eu não consigo dirigir, só de falar. Mas assim, fiz a carteira, tudo, passei de primeira na autoescola. Certo. Mas eu não consigo, eu travo pra dirigir no dia a dia, normal. E isso já faz 3 anos que eu fiz a carteira e depois que eu fiz a carteira eu não consigo dirigir. Na verdade, eu acho que eu tenho esse trauma desde quando eu tinha meu ex-marido. Ele sempre xingava os outros na rua. Sim. Falava nomes feios pra quem palavrões, fazia alguma né? coisa de errado no trânsito. Sim. Eu acho que eu fui absorvendo isso, sabe? E hoje eu travo. Acho que o meu problema é mais a vergonha de errar. Não é nem a questão do medo de dirigir. Mas eu tenho a vergonha de errar e os outros ficarem falando e buzinando se eu errar alguma coisa. Aí eu nem acabo tendo medo de dirigir. Será que seria isso mesmo? Essa é a Elis, que tem um problema aí que precisa ser trabalhado, né, Bruno?
Com certeza. E Elis, você trouxe o problema e você já mostrou a causa. Com certeza, esse seu medo, na realidade, não chega nem a ser um medo, chega a ser mais uma insegurança, como você mesma falou, a vergonha de errar. Então, o que eu aconselho você? Passar por um tratamento, tá? No meu caso, a gente consegue trabalhar, inclusive não só para você, mas para todos os ouvintes. Eu, além de fazer o tratamento presencial, eu também faço o tratamento online, né? Então, eu tenho aí pacientes que são de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, graças à Rádio Massa, que eu amo de paixão, que virou uma parceira. Sim. Eu já tenho, através da rádio, eu tenho pacientes de Portugal, Japão, Austrália. Que bacana. Muito bacana, gente fora do país, graças ao programa da Rádio Massa. Então, caso você queira, já deixo até o convite aí para todos os ouvintes, a primeira consulta, que é a avaliação por chamada de vídeo pelo WhatsApp ou Skype, ela é gratuita, você não paga nada. Então, vocês podem aproveitar, entrar em contato comigo, agendar essa consulta, avaliação sem compromisso. Mas voltando no caso da Elis, o teu problema é esse. Você tem o medo de errar e por conta disso, aliás, como eu falei, não é nem medo, é insegurança, né? A insegurança, a vergonha de errar, e isso te trava. Só que existe um tratamento, onde esse tratamento é um tratamento rápido, de só 5 sessões, e com essas 5 sessões você pode voltar a dirigir e ter a sua autonomia. Já pensou você poder dirigir o teu carro, ir para onde você quiser, ir para a praia, ir para o clube, ir para onde você quiser, sem medo? Porque você é um ser humano como qualquer outra pessoa, basta você trabalhar essa questão emocional aí, que foi sim por conta dessa pressão do seu parceiro lá, que no trânsito era uma pessoa muito nervosa. Sim. Tá certo? Bruno Freitas com a gente. Ô Bruno, nós que agradecemos você por essa parceria. Como é importante, gente, esse quadro dentro do Companhia da Massa, esse programa, onde você tem a oportunidade, né, de expor aqui o seu problema, a sua dúvida. Você tem um profissional do gabarito, da expressão de Bruno Freitas respondendo a sua pergunta. Nós que agradecemos aí, meu amigo, por essa parceria maravilhosa, viu? Por essa parceria maravilhosa. Valeu. Olha, tem mais perguntas aqui no Companhia da Massa. Bom dia, Naldinho. Bom dia, doutor. Bom dia, Rádio Massa. JCN Marreta aqui de Praia Grande. Vamos lá. Então, meus são 2 dúvidas. Primeiro, após essa pandemia, no início dela, minha esposa ficou muito reclusa em casa e começou a ter, pra mim, como se fosse virado hipocondríaco, sabe? Tudo é motivo para achar que vai ficar doente ou que alguém vai passar alguma coisa. Minha filha não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo, não pode, entendeu? Tudo. E outra questão foi a questão do elevador. Ela teve um probleminha no elevador. Esse elevador deu de querer travar com ela. E após isso ela não anda mais sozinha, não pega mais elevador sozinha. Nem que seja com a minha filhinha, ou comigo, ou com alguém que esteja subindo ou descendo, senão ela não vai. Queria saber se, devido a essa pandemia que mudou muita coisa, se isso é uma coisa que eu preciso me preocupar, de repente estar levando ela para algum aconselhamento com um psicólogo, coisa do tipo. E essa questão também do elevador, se isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar, que pode se agravar mais, ou se realmente precisa mesmo de um acompanhamento. Obrigado e bom dia a todos aí. Muito bem. Vamos lá, Bruno. Obrigado. Bom, essa pandemia, ela causou muitos traumas e muitos bloqueios e até mesmo problemas emocionais sérios. Sim. Né? Por conta da pandemia, infelizmente, muitas pessoas até chegaram a cometer o suicídio, tá? Então, essa pandemia não é brincadeira, não. É algo sério e sim, você precisa dar atenção para a sua esposa referente à saúde emocional dela, tá? Então, procure ajuda, sim, de um profissional, seja por
presencial, seja online. Já a questão do elevador, o elevador é aquilo que a gente está falando no tema de hoje, que foi o elevador nada mais foi do que o trauma, a causa traumatizadora na vida dela. Então, esse trauma, caso ela não trabalhe isso nela, sim, ele vai acompanhar a sua esposa para o resto da vida. Ela só vai conseguir andar de elevador estando acompanhada de alguém. E corre o risco de isso se agravar, onde ela não vai querer nem andar de elevador acompanhada. E aí, com isso, ela vai despertar o medo nas pessoas que estão com ela. Então, por exemplo, você, né? Você que falou que você acompanha a sua esposa ali no elevador. O medo dela vai se tornar tão grande que ela vai plantar o medo em você, sabe? Porque o problema emocional é que nem aquele ditado, né? Uma laranja podre dentro de um saco, ela estraga as outras laranjas. E a sua esposa, me perdoe usar essa expressão, ela está sendo o papel da laranja podre. Então você precisa curar essa laranja, tornar essa laranja saudável, para que daí não venha contaminar as outras pessoas, as pessoas que estão ao redor dela. Então sim, busque ajuda. E outra coisa que eu falo para você, não só para você, mas para todos que estão nos ouvindo, terapia não é frescura. Terapia é qualidade de vida, tá? Muita gente tem a ideia de que eu só vou procurar o terapeuta porque eu estou com problema. Não, você pode procurar um terapeuta mesmo não tendo problema nenhum, porque a terapia, por exemplo, aqui eu trabalho a hipnose clínica, além dela resolver problemas, ela tem a capacidade de potencializar coisas positivas na vida da pessoa. Por exemplo, aprendizado, ela desperta um interesse pelo aprendizado, para falar um outro idioma. Existem esportistas que usam a hipnose para ter um melhor desempenho naquele esporte. Então a terapia não serve só para trabalhar problemas, serve também para potencializar coisas positivas na vida da pessoa. Então, gente, aqui eu deixo o meu recado. Terapia não é frescura, terapia é qualidade de vida. Muito bem. A última pergunta de hoje. Boa madrugada, Naldinho. Pergunta pro professor aí. Vamos lá. Doutor Bruno. Eu, desde a minha infância, que eu carrego um problema chamado convulsões. E na língua do nordestino se chama epilepsia. Sim. Eu venho me lutando há 35 anos contra esse problema e até hoje nunca achei a solução. Já passei por tudo que é tipo de médico, tudo que é tipo de espírita, certo, mas eu não acho a solução, tá? Troca remédio, faz exame, os exames não dão nada, mas esse mal chamado convulsão, eles não me deixam em paz. Por 35 anos, impedindo minha carreira de crescimento. 35 anos, hein, Bruno? É tempo, hein? É tempo. É como eu falei, os problemas emocionais, as pessoas pensam que o tempo vai resolver, o tempo vai ajudar. Venho aqui usar aquela frase que eu estou usando muito hoje à noite. Sim. Tá aí a prova viva desse ouvinte. Desde a infância ele vem sofrendo com isso. Ou seja, como ele mesmo falou, há 35 anos. Tá? Gente, aí fica aquela dúvida. Mas a terapia pode ajudar? Pode. Por quê? É preciso ver qual é o gatilho disso. Então, eu deixo aqui até uma pergunta para esse ouvinte. Você já conseguiu perceber o que acontece com você quando você tem uma convulsão? É por conta de um estresse? Onde é esse estresse? Essas convulsões, elas acontecem sempre no mesmo lugar ou em lugares aleatórios? Então, quando você consegue perceber essas convulsões, quando elas aparecem, aí você já começa a colocar o quebra-cabeça, vamos dizer assim, em ordem. E aí, com isso, você consegue já ter um certo domínio. Eu mesmo já tive um paciente que sofria de epilepsia e eu fiz essa pergunta para ele, ele começou a ter essa atenção. Onde é que ele tinha as convulsões? O que despertava
as emoções nele para provocar essas convulsões. E ele começou a perceber isso e começou a se policiar. Então ele percebia que quando algo ia acontecer, onde esse algo ia despertar a convulsão, ele se afastava, ele ia se distrair com outra coisa, e com isso as convulsões foi diminuindo. Então, uma coisa bem clara que eu quero deixar aqui. Pode existir a cura? Não, eu não garanto que pode existir a cura. Sim. Mas pode existir uma melhora. Como eu te falei desse paciente que eu tive. Ele começou a perceber as situações e começou a se policiar. Começou a ter, vamos dizer assim, um certo controle da situação. Então isso melhorou a qualidade de vida. Então, novamente, deixo aqui o meu recado. Busque ajuda. Muito bem. Olha, Bruno, muita gente parabenizando aqui o programa, muita gente agradecendo também pelos esclarecimentos, muita gente perguntando aqui o seu Insta, as redes sociais. Fala pra gente aí, Bruno Freitas. Obrigado, eu que agradeço aqui. Naldinho, agradeço de montão a você por estar participando do programa hoje com você. Você muito atencioso, Obrigado. Deixou eu falar bastante, agradeço aí, tá certo? E o meu Instagram é o Terapeuta Bruno Freitas. Terapeuta Bruno Freitas, não só Instagram como Facebook. Sim. E também o meu canal no YouTube. Lá no meu canal no YouTube tem muitos vídeos onde eu falo de saúde emocional, tanto na vida profissional como pessoal, sentimental, enfim. Então basta me procurar em qualquer rede social, Terapeuta Bruno Freitas. E quero deixar aqui o meu convite para todos os ouvintes, vocês que estão me ouvindo agora, já adianto, caso vocês queiram conhecer o meu trabalho melhor, a consulta, a avaliação é gratuita. Para garantir essa avaliação gratuita, basta dizer: eu sou ouvinte do Companhia da Massa, sou ouvinte da Rádio Massa. E aí, dizendo essa pequena frasezinha, você já garantiu aí a sua consulta, a sua avaliação gratuita, por chamada de vídeo pelo WhatsApp. Muito bem. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Quero dizer que passou muito rápido o programa e realmente o que é bom dura pouco. Meu agradecimento a você e até a semana que vem. A gente volta a se falar. Até semana que vem, Naldinho, gratidão aí pela sua atenção e novamente, gente, me segue lá no Instagram, Terapeuta Bruno Freitas, e até sexta-feira que vem. O meu grande beijo e o meu forte abraço aí pra todo mundo. Companhia da Massa, Massa FM.